E aí galerinha do bem, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do canal, o primeiro assunto que eu vou abordar aqui nesse canal. É sobre o BBB, o Big Brother Brasil. Eu fiz uma postagem nas redes sociais, uma postagem que eu publiquei primeiramente no X, depois no Facebook, no feed de notícias do Facebook. Depois eu postei no Blue Sky e no Threads. Essa postagem era, na minha opinião, sobre os 6 maiores jogadores do BBB 20, do BBB, né, da história do BBB. E aí eu botei Davi em primeiro, Felipe Prior em segundo, Ricardo Alface em terceiro. Aí eu botei Arthur Aguiar em quarto, em quinto eu botei a Renata, em sexto a Juliette. E essa postagem não teve tanta repercussão nem no X, nem no Blue Sky, nem no Facebook, mas no Threads ela teve uma repercussão imensa, imensa. E a maioria dos comentários foram de pessoas que disseram assim: ah, você é louco, por que botar Davi em primeiro, é uma pessoa mau caráter, a Juliette foi melhor, aí outros chegaram e disseram: ah, a Juliette foi pior. E eu vou explicar para vocês as minhas colocações por eu ter colocado, ter feito esse ranking, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu botei o Davi Brito, que foi campeão do BBB 24. Pois bem, por que eu botei o Davi em primeiro lugar? Porque eu vi no Davi, eu vejo que o Davi foi, assim, se transformou no Pelé, não só do BBB, mas também dos realities do mundo. Porque o Davi, ele foi simplesmente o maior jogador da história do BBB, vocês querendo ou não. Por quê? Porque o Davi, quando ele jogou na edição dele, ele fez absolutamente tudo. Ele seguiu toda a cartilha, né? Ele bateu de frente com todo mundo na casa, todo mundo. O grupo dele era ele, Davi, Alane, Bia, do Braz, Matheus Alegrete e Isabelle. Era o G5, né, do grupo dele. E o resto, ele batia de frente com todo mundo mesmo. Ele batia de frente, né? Um jogador extremamente corajoso. Ele era incisivo quando batia de frente. Era incisivo. Ele quase que era expulso. Então ele batia de frente com todo mundo. Segundo lugar, o Davi, primeiro lugar, ele batia de frente com todo mundo. Segundo lugar, ele era um articulador nato. Ele se juntava o grupo dele e articulava votos como ninguém. Articulava votos como ninguém, né? Ele batia de frente com todo mundo, articulador nato. E terceiro, como é que eu posso dizer, né? Ele adivinhava tudo, ele adivinhava tudo. Por exemplo, o Tadeu chegava e dizia assim: hoje temos um paredão duplo, né? E aí o que acontecia? Numa conversa simples, ele conversava com a Isabelle, com a Alane e tal. Aí elas falavam o que provavelmente poderia ter na dinâmica. Uma fala, acho que é prova de resistência, acho que é prova do anjo, enfim. Aí o Davi chegava, tirava da cabeça dele e dizia assim: eu acho que tem um paredão duplo. Então assim, ele adivinhava e acertava. Então o cara era mãe de Ná ali. Era mãe de Ná, acabava acertando, né? Então era isso, ele batia de frente com todo mundo, articulador nato, articulava votos, ele lia o jogo como ninguém e adivinhava tudo. E ele ganhou a prova do líder, uma prova do líder, não sei se ele ganhou o anjo, mas ele ganhou a prova do líder e ganhou a prova do finalista, né? E foi o jogador que mais atendeu Big Fones na história do jogo, na história do game. Ele atendeu, se eu não me engano, 5 ou 6. Ele acampava de madrugada, ficava lá 1 hora, 2, 3 horas, sentado na cadeira e articulando e vendo lá, esperando para ver se o Big Fone atendia ou não.
Então ele seguiu a cartilha completa e se transformou no maior jogador da história do game, né? Davi, na minha opinião, é o top 5, é o top 1. Ele é um grande jogador. Mas você pode até dizer assim, o Davi, ele foi mau caráter, por conta que ele se separou da esposa, ele vendeu uma ideia de que amava a esposa, depois se separou dela, porque ele tem boatos de que ele agrediu a atual namorada, de que a namorada dele estava grávida e depois era tudo uma mentira, era tudo uma enganação. Olha, eu vou dizer esse negócio pra vocês. A vida do Davi, eu não quero saber. Eu não me intrometo na vida de ninguém. Se fulano fez pintou o 7 e fez o 8, eu não quero saber. Não quero saber. Na vida dele, eu não me interesso. Eu torci pelo jogador Davi. O que ele fez no jogo. Entendeu? O que ele fez no jogo. Então, eu vejo... eu torci pelo jogador Davi. Então, assim, no meu ver, ele foi o top 1. Então, assim, se você pode até não gostar da pessoa. Por exemplo, eu não gosto do Neymar. Eu odeio o Neymar. Ele traiu a esposa dele. Ele fez filho com uma, com duas, com três. Mas, gente, assim, você pode até não gostar do Davi. Pode até não gostar do Davi, você pode até não gostar do Neymar, né? E você está no seu direito de não gostar. Ninguém, na verdade, a gente não... É impossível uma pessoa agradar 8 bilhões de pessoas no mundo. É impossível. Sempre vai ter uma pessoa que vai odiar o Neymar, que vai odiar o Davi, que vai me odiar também. E isso é normal. Isso é normal. Mas assim, você precisa, mesmo você odiando a pessoa, você precisa reconhecer que aquela pessoa é foda, que aquela pessoa é incrível, que aquela pessoa fez história. Você pode até não gostar da pessoa, mas você precisa reconhecer que ela fez história. Beleza. E em segundo lugar, o Felipe Prior. Por que eu botei o Felipe Prior em segundo lugar? Porque eu acredito que o Prior foi o criador do chamado jogo bonito dentro do BBB. O que o Davi fez foi quase que uma criação do Felipe Prior. O Felipe Prior, ele jogava o jogo de forma mais respeitosa, mais calma. O Felipe Prior, ele dava uma esticadinha na corda, depois recuava. Dava uma esticadinha na corda, depois recuava. O Davi, ele esticava a corda, torava e esticava outra corda. Então o Davi, ele era muito mais incisivo. O Felipe Prior, ele era mais calmo, mais leve, né? Então assim, o Felipe Prior fez quase a mesma coisa que o Davi. Porém, né, o Davi fez mais. Então eu coloco o Felipe Prior em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu coloco o Ricardo Alface. Por quê? Porque o Ricardo Alface no BBB 23, eu acho que no BBB 23 ele foi o grande injustiçado. Ele foi o grande injustiçado. Ele tinha até uma frase que dizia o seguinte: não vai ter jogo confortável pra ninguém. Não vai ter jogo confortável pra ninguém. E ele ganhava a prova do líder, ganhava a prova do anjo. E ele fez uma coisa histórica, que quando ele ganhou a prova do anjo, ele colocou no monstro o César Black, que era o rival dele. E o César Black era o atual líder. Então ele botou o líder no monstro. E aí o líder perdeu o VIP, foi pra xepa. Então aquela jogada dele foi histórica. O Davi até tentou recriar, mas não, acho que ele não ganhou o anjo, né? E aí quando o Alegrete ganhou, ele dizia assim, bota o líder no monstro, bota o líder no monstro. Ele não quis botar o líder no monstro. Então assim, o Ricardo Alface foi o grande jogador daquele BBB 23. Ele não ganhou, né? Porque era 4 contra 1, ele contra a Bruna Gripal, a Aline Whirley, a Amanda e a Larissa. As 4 botaram a Larissa no paredão contra o Alface, e o Alface acabou saindo injustamente. Eu acho que o Alface deveria ter sido o campeão daquela edição. Em quarto lugar, eu coloquei o Arthur Aguiar. Por exemplo, o Arthur Aguiar, né? Ninguém batia de frente com o Arthur Aguiar, para falar a verdade. Tanto que ele foi eleito por aclamação. Cada pessoa de todos os segmentos da sociedade, brancos, negros, pobres, ricos, todas as pessoas de todas as camadas da sociedade votaram no Arthur Aguiar vencer. Então ele foi eleito por aclamação campeão do BBB daquele ano 2022. E quando o Arthur ganhou, ele não tinha
de verdade, ele não tinha um rival de verdade. Ele não tinha um rival. E aí ele... quem mais se aproximou de ser o rival do Arthur foi a Jade Picon. Mas a Jade Picon ela saiu saiu nem no meio, foi praticamente no começo do jogo, porque ele enfrentou o Arthur Aguiar no paredão e ela acabou saindo. Ele não teve rival sério, ele bateu de frente com todo, ele atropelou todo mundo, ele venceu todo mundo. Né? E aí teve o paredão falso, ele saiu no paredão, ele foi no paredão falso, foi mais voltado para o paredão falso, depois voltou de forma glamurosa e acabou vencendo. Foi eleito por aclamação, 90%. Então assim, eu coloco o Arthur Aguiar na 4ª posição. Eu coloco a Renata e a Juliette em 5º e 6º. Por quê? Porque a Juliette, todo mundo batia na Juliette, assim, todo mundo botava na hora do Sincerão, todo mundo botava a plaquinha nela de mentirosa, de arrogante, não sei o que. Ela olhava para aquilo, ela ficava só olhando ali e dizia assim, e nem, como é que é mesmo? Nem agia, nem reagia. Todo mundo batendo nela, aceitando e jogando pro público dela eliminar determinada pessoa que xingou ela, que colocou ela de não sei quantos nomes. Já a Renata, ela é um pouco diferente. Ela era xingada, ela batia naquela pessoa, reagia e entregava pro público. Então a Renata, ela tinha mais poder de ação do que a Juliette. Né? A Juliette, ela depois se tornou aquele fenômeno. Eu botei ela em 6º, nesse top 6, por causa do fenômeno que ela se tornou, por causa do público que ela criou, né? Por causa do fenômeno que ela se tornou. E eu botei a Renata à frente, porque assim, vejo que ela jogou mais, né? Foi a primeira cearense campeã do BBB, isso foi histórico, né? Então, assim, e a Renata, uma coisa que eu achei que ela... Uma das coisas que eu achei que fez ela ganhar foi no embate dela com o Guilherme. O Guilherme chegava nela e chamava ela para o embate. Ele achava que era o maior rival da Renata. E a Renata chegou para ele e falou assim, olha, eu não quero... Não, ela chegou e falou assim, quando eu quiser te chamar para o embate, aí vamos para o embate. Então, enquanto o Guilherme, na cabeça dele, estava achando que ele era o rival da Renata, a Renata nem estava ligando para ele. Estava achando que o Guilherme não era nada. Né? É igual no futebol. Por que o Palmeiras é o maior rival do Corinthians? Porque o Corinthians validou o Palmeiras como rival. E vice-versa. Por exemplo, Ceará e Fortaleza. O Ceará é o maior rival do Fortaleza porque o Fortaleza validou o Ceará como rival e vice-versa. O Corinthians validou o Palmeiras como rival e vice-versa. É assim. Então, não adianta eu chegar para você chegar para mim e dizer assim, olha, e você quer rivalizar comigo, olha, eu sou seu rival. Eu posso até, sendo que eu posso até não ligar para você. Pronto. Uma rivalidade só existe quando os dois ligam um pro outro e rivalizam ali. Então a Renata, ela moldou esse papo. Ela mudou esse papo aí e ela incrementou como eu posso dizer, esse estilo no jogo bonito do BBB. Então acho que foi uma das coisas que mais fez ela ganhar. E também a sintonia que ela teve com a torcida. Teve 2 paredões que ela caiu com o Diego Hipólito e com a Vitória Estrada. Nós achávamos que ia ser paredões assim, acirradíssimos. Diferença de 1%, 2%, mas não. Foram diferenças de 20%, de 25%, porque a torcida da Renata foi muito forte e fez mutirões e tal, para poder tirar eles dois com uma diferença gigantesca de votos. E aí a torcida da Renata foi primordial para que ela ganhasse no voto público. Né? Então é isso. Então para mim esses são os motivos desse top 6. Para mim, desses 6 maiores jogadores da história do BBB. Davi em primeiro, Felipe Prior em segundo, Cada Alface em terceiro, Arthur Aguiar em quarto, quinto, Renata, sexto, Juliette. Então, para mim, esse é o top 6 histórico do BBB, de toda a história do BBB do Big Brother Brasil. Então é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para quando um novo vídeo vir. E me siga em todas as redes sociais. Os links de todas as redes sociais estão na bio do canal, tá bem?
tá beleza? Então é isso, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela atenção de todos vocês. E até a próxima.